Olá, seres infinitos! Olá, candidatos a seres infinitos! Eu sou Cris Yanovich, terapeuta holística e facilitadora. E hoje nós vamos falar de um mistério da humanidade. Vamos falar do Triângulo das Bermudas. Este lugar, que compreende uma área de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, fica em alto mar. E realmente é um triângulo formado pelos extremos das ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida. Esse triângulo compreende um sem número de desaparecimentos. Para que vocês tenham uma ideia, mais de 200 de embarcações desapareceram neste lugar, segundo a National Geographic, além de mais de 100 de aviões. Aliás, para não ir muito longe, em janeiro de 2021, a Guarda Costeira lá da Flórida fez um anúncio declarando que um navio que viajava em direção à Flórida tinha desaparecido após sair no dia anterior, lá das Bahamas. Depois de 84 horas da mais apurada investigação, a busca foi cancelada, sem rastros dessa embarcação e de sua tripulação. O ano de 1945 é que marca o início do mistério do Triângulo das Bermudas. Tripulações de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos da América que sobrevoavam a área desapareceram. Na verdade, foi enviada atrás destas aeronaves uma quinta aeronave, um avião de emergência Martin Mariner, que tinha ido em socorro da tripulação desaparecida, que também desapareceu. No total, 27 pessoas desapareceram sem deixar nenhum rastro. Na última comunicação com um deles, um de seus membros disse que eles estavam completamente perdidos e sem saber em que direção continuar. Depois disso, sumiram. A questão de 1945 é muito interessante. Por quê? Porque em 1945 é o pós-Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra é um período onde os radares foram se aperfeiçoando. Então, vamos dizer assim, foi notada esta questão do desaparecimento ali na região. Mas existem registros históricos de embarcações muito mais antigas, na época dos descobrimentos, né? Na época das grandes navegações, em que sumiam também embarcações. E haviam até trocas de informação entre os capitães, dizendo que aquela área deveria ser evitada, tá? Para que vocês tenham uma ideia da gravidade da situação, apenas no ano de 1973, a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área do Triângulo das Bermudas, e que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam naquele lugar durante este período do século XX. Existem muitas teorias que envolvem o Triângulo das Bermudas, que tentam explicar esse extraordinário mistério do desaparecimento dos navios e dos aviões, né? Desde extraterrestres, resíduos dos cristais de Atlântida, humanos que vêm do futuro, vórtices na região, certo? E teorias científicas falam de campos magnéticos estranhos. A verdade
é que campos magnéticos e emissões de gás metano do fundo do oceano também são listados como causas do sumiço destes artefatos humanos, né? Outros falam de tempestades, furacões, vagalhões, que são as ondas gigantes, né? Sismos, tsunamis, correntes marítimas já foram listados e praticamente todas estas explicações naturais ou as explicações e teorias científicas foram refutados. Uma das questões mais interessantes a respeito do Triângulo das Bermudas e o sumiço de aeronaves e embarcações é que, se eles caíram realmente no mar, onde estão os destroços? E jamais foi encontrado aquilo que flutua, por exemplo, como roupas, como assentos de avião e coisas semelhantes. Na verdade, quando existe um sumiço creditado à força misteriosa do Triângulo das Bermudas, existem anomalias que podem ser notadas. Entre elas é o fato das bússolas enlouquecerem, assim como outros aparelhos eletroeletrônicos. Um outro caso muito famoso foi de um avião DC-3 Flight que saiu lá de San Juan, em Porto Rico, e ia com destino à Flórida, nos Estados Unidos, né? Esse avião tinha 32 passageiros, além de seus tripulantes, e quando ele estava por volta de 80 quilômetros de distância do seu destino, ele fez a última comunicação e este avião também sumiu. Em 1951, o avião cargueiro C-124 da Força Aérea Americana, que é considerado um dos maiores modelos de carga do mundo, simplesmente sumiu dos radares e não houve nem sequer uma comunicação. Um outro caso muito emblemático de desaparecimento ocorreu no dia 3 de julho de 1947. Um avião C-54 do Exército dos Estados Unidos, que tinha 6 tripulantes, estavam em voo de rotina das Bermudas até a base aérea do Exército de Morrison, em Palm Beach. Ele desapareceu lá no Triângulo, na região entre as Bermudas e Palm Beach, tá? Foi feita uma operação de busca imediata, intensiva, pelo Exército, pela Marinha, pela Guarda Costeira Americanas, que cobriram mais de 100 mil milhas quadradas de mar. No entanto, nada foi encontrado, nem sequer um destroço ou mancha de óleo, coisas que seriam muito comuns. Aliás, esse detalhe chama muito a atenção, porque nestes sumiços, normalmente coisas que flutuariam, como roupas, assentos, enfim, não aparecem. Ou mesmo a mancha de óleo, porque caso uma embarcação afunde ou um avião colida contra as águas, o normal é que exista uma mancha de óleo. Aliás, é o indício de onde ele caiu, é esta aparição de uma mancha de óleo. Um outro desaparecimento emblemático foi de um avião Tudor 4 britânico chamado Star Tiger. Ele era um antigo bombardeiro Lancaster da Segunda Guerra que foi recondicionado para passageiros. Ele desapareceu no dia 29 de janeiro de 1948 e neste avião estava o marechal do ar da Segunda Guerra Mundial, Sir Arthur Cunningham. Estava previsto que o Star Tiger fosse pousar nas Bermudas às 10h30 da noite, talvez um pouquinho antes do horário programado para ele, certo? O piloto então comunicou-se com a torre de controle e enviou uma mensagem dizendo que o tempo e o desempenho estavam excelentes e
que ele estava dentro do cálculo para chegar no horário. A realidade é que essa comunicação chegou um pouco truncada, o que não é anormal ali para a região, certo? E foi indicado que ele estava mais ou menos a 380 milhas do nordeste de Bermudas. Não houve, então, nenhuma outra comunicação e o Star Tiger jamais aterrissou. Ele não enviou nenhum SOS, nenhuma mensagem Mayday ou mensagem de emergência, o que indica até, pelas palavras do piloto, que tudo vinha ocorrendo de forma perfeita até ali. Foi feita uma maciça operação de busca de salvamento, que incluiu 30 aviões, 10 navios e vasculharam a área incessantemente, mas não tiveram nenhum sucesso. Enquanto as buscas pelo Star Tiger continuavam, diversos radioamadores ao longo ali da costa do Atlântico e alguns mais para o interior ali do país, eles captaram uma mensagem truncada que parecia ser código Morse, que foi o soletrar em código Morse da palavra Tiger. E mais fantástico foi o relatório de uma estação da Guarda Costeira na Terra Nova. Quando eles receberam esse sinal em código Morse, em seguida apareceu uma mensagem oral, verbal, que dizia GAHNP, que era exatamente o prefixo do avião sumido. E, em uma coincidência extraordinária e inquietante, aconteceu 12 dias antes do primeiro aniversário do desaparecimento do Star Tiger, um avião igualzinho, o Star Ariel, que levava 7 tripulantes e 13 passageiros, desapareceu em um voo entre as Bermudas e a Jamaica no dia 17 de janeiro de 1949. Quando o Star Ariel deixou as Bermudas às 7h45 da manhã, o mar estava absolutamente calmo, as condições do tempo eram ótimas e o seu piloto enviou a seguinte mensagem de rotina às Bermudas, cerca de 55 minutos depois da sua decolagem. Fala o capitão McPhee, de bordo do Ariel, com destino a Kingston, Jamaica, saindo das Bermudas. Já atingimos a altitude de cruzeiro. Tempo bom. Chegada a Kingston prevista para dentro do horário. Vou trocar a frequência de rádio para entrar em comunicação com Kingston. Nunca houve nenhuma mensagem posterior do Star Ariel. Aquela foi a última. Na busca pelo Star Ariel, estiveram cruzadores, destroyers, 2 porta-aviões, o encouraçado Missouri e mais 70 aviões que cobriram uma área de mais de 150 mil milhas quadradas de oceano. E nada foi encontrado. Em 5 de abril de 1956, um B-25, que foi transformado num avião de carga, desapareceu com 3 tripulantes também nessa região, mais especificamente perto da ilha de Andros, nas Bahamas. A primeira nota, o primeiro vestígio a respeito de desaparecimentos de embarcações data de 1880, com a fragata inglesa Atalanta, que ia para a Inglaterra, vinda da Bermuda, tinha 290 pessoas a bordo. Em seguida, some, em 1840, um grande veleiro francês de nome Rosalie, e que foi encontrado posteriormente com as velas içadas, a carga completamente intacta, mas com nenhum tripulante. Em outubro de 1902, some uma barca alemã de nome Freya, certo? E ela também foi encontrada posteriormente sem nenhum tripulante. Em
4 de março de 1918, um navio de suprimentos da Marinha Americana, o USS Cyclops, que era um navio de 19 mil toneladas, ele zarpou em 4 de março de Barbados com destino a Norfolk, com 309 pessoas a bordo. Não houve mau tempo, não enviou nenhuma mensagem pelo rádio e nenhum vestígio foi encontrado do Cyclops. Em 1925, houve o desaparecimento do Cotopaxi, que ia de Charleston para Havana. Em 6 de abril de 1932, desaparece a escuna John and Mary e foi encontrada à deriva, abandonada, a 50 milhas do sul de Bermudas, com as velas içadas e o casco recém-pintado. Em fevereiro de 1940, o iate Gloriolite de St. Vincent, das Índias Ocidentais Inglesas, ele foi achado abandonado, também como se as pessoas tivessem acabado de deixar aquela embarcação. Mas toda a carga valiosa estava ainda a bordo. Em 22 de outubro de 1944, surge o caso do Rubicon, que foi também encontrado sem ninguém a bordo, a não ser um cachorro. E também não se sabe como o cachorro sobreviveu depois de tantos dias sozinho a bordo. Em junho de 1950, um cargueiro de nome SS Sandra, que também era um cargueiro imenso de 350 pés de comprimento, ele ia com destino a Puerto Cabello, na Venezuela, tinha uma carga de 300 toneladas de inseticida, desapareceu sem deixar nenhum traço. Em 1955, desaparece um iate, o Connemara 4, que foi encontrado também posteriormente de uma forma absurda. Dizem que até os pratos que continham comida estavam à mesa. No dia 22 de dezembro de 1967, Daniel Burke era um rico proprietário de hotéis e o padre Patrick Hogan, eles decidiram observar as luzes de Natal da costa. Então seguiram para um passeio de barco e algum tempo depois o milionário acionou a guarda costeira pelo rádio. Ele disse que o Witchcraft, que era uma lancha bem grande, havia atingido alguma coisa que precisava de ajuda. Quando os oficiais chegaram ali às coordenadas passadas pelo milionário, perto ali da praia, eles chegaram muito rapidamente, apenas 19 minutos depois, não encontraram nenhuma pista desse barco. O barco era considerado inafundável. A embarcação foi encontrada amarrada dias depois a uma boia em frente ao porto de Miami, Flórida, a cerca de 1.600 metros da costa. Não havia desaparecido nada de valor dessa embarcação, apenas a tripulação e o milionário e o padre. E agora vamos falar um pouquinho das teorias que permeiam aí as explicações a respeito do que acontece lá no Triângulo das Bermudas. A primeira explicação é realmente um fenômeno natural, como a gente já citou, vagalhões, tempestades. Também se falou sobre a ação de metano, a presença de magnetita que atraía esses navios e aviões para o fundo. Mas a grande maioria destas explicações científicas foram refutadas de uma maneira ou de outra. Então, sigamos para outros tipos de explicação. Uma delas está vinculada à ação alienígena, tá? Desde a época de Cristóvão Colombo, são descritos avistamentos de objetos voadores não identificados na área, de luzes estranhas que
surgem e desaparecem, né? Então leva a crer que a região é um ponto de grande atividade alienígena. Inclusive, há pesquisas a respeito do avistamento de OVNIs, de luzes e de objetos que emitem campo eletromagnético. Ali na região, que tem preocupado muito o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que detectaram uma estranha habilidade nestes objetos, em mudar de direção, de velocidade, sem sofrer com as forças gravitacionais aqui do planeta, né? Outra particularidade bastante importante é a viagem transmídia, ou seja, esses supostos equipamentos, eles ingressam da água para o mar ou do ar para a água, do espaço para a atmosfera, sem causar nenhuma variação no ambiente e de uma forma muito rápida. Segundo os avistamentos de pilotos comerciais, de pilotos militares, de pessoas em navios e outros tipos de embarcação, esses objetos voadores não identificados, eles teriam causado falhas temporárias em equipamentos eletrônicos e possivelmente o desaparecimento de barcos e aviões que trafegavam ali dentro do Triângulo das Bermudas, né? Além disso, a teoria da ação alienígena também fala de abduções, já que surgiram esses diversos navios fantasmas que nós vimos, né? Embarcações que estavam em perfeito estado, com a carga intacta e abandonados no mar, cujas tripulações sumiram sem deixar vestígios, né? E que foram encontrados aí nesse trecho do Oceano Atlântico. Uma outra explicação para os desaparecimentos são as anomalias tempo e espaço. Foi feito um estudo por Ivan Sanderson e discutido lá no artigo dele Os 12 Cemitérios do Diabo em Torno do Mundo, que foi escrito para a revista Saga. E ele é um estudioso do desaparecimento de navios e aviões pelo mundo inteiro. A grande realidade é que o Triângulo das Bermudas é só um caso. Existem outros lugares, como o Mar do Demônio, ou Mar dos Demônios lá no Japão, em que ocorrem o mesmo tipo de anomalias, né? E estudando, assim, o Dr. Sanderson, ele apanhou as estatísticas a respeito do desaparecimento de navios e aviões pelo mundo inteiro, e ele e os seus associados descobriram que a maioria dessas perdas misteriosas ocorria em 6 regiões, e todas elas tinham a forma aproximada de um losango ou de um triângulo, certo? E coincidentemente, entre as latitudes 30 graus e 40 graus norte e sul do Equador, e que ambas incluíam aí o Triângulo das Bermudas e também o Mar dos Demônios, certo? Ele estabeleceu 12 anomalias a intervalos de 72 graus em torno da Terra, e que estas apresentavam evidências consideráveis de anomalias energéticas ou magnéticas de tempo e espaço, tá? E existem vários incidentes que incluem a questão do lapso de tempo. Um deles foi com um avião 727 de passageiros da National Airlines, que vinha aproximando-se por Nordeste, em Miami, e estava sendo seguido pelo Centro de Controle Aéreo. E ele repentinamente desapareceu da tela durante 10 longos minutos, e depois ele voltou a aparecer. O avião aterrissou sem incidentes, e o piloto e a sua tripulação, eles ficaram muito surpresos com a preocupação do pessoal de terra, já que eles não haviam notado nada de anormal, certo?
Um dos homens da equipe do controle aéreo disse até a um dos pilotos: homem, durante 10 minutos vocês simplesmente não existiram. E foi a essa altura que um dos tripulantes, né, foi verificar o relógio e descobriram que todos eles estavam com 10 minutos de atraso com o tempo real, assim como parte dos passageiros. Outro fato que foi especialmente singular é o fato de um pequeno avião que decolou de San José com o piloto e mais 4 passageiros. Eles estavam indo para Miami e também sumiu do controle de tráfego aéreo. Ele havia apenas decolado. O piloto diz que ele, na realidade, entrou numa nuvem que havia atividade elétrica, todo o equipamento dele ficou maluco e que por 15 minutos este pequeno avião ficou fora do radar. Ele desapareceu, ao ponto de aviões já saírem à procura dele. E de repente, esse avião reapareceu há apenas 15 minutos. A viagem duraria em torno de 1h30, mas o percurso foi feito em aproximadamente 28 minutos. E ninguém sabe o que exatamente houve, mesmo porque essa atividade que o piloto descreveu da nuvem elétrica não foi captado por nenhum sensor climático. Outra explicação são os vórtices, ou seja, pontos em que há uma passagem, exemplo de um buraco negro, talvez para uma outra dimensão, talvez para uma outra esfera. Este fato ficou particularmente marcado pelo depoimento de um piloto americano que decolou de Cuba com destino a Miami. E o que houve? Ele entrou numa nuvem carregada eletricamente, como o avião anterior. Os equipamentos dele ficaram absolutamente malucos, da mesma forma. E quando ele olhou do lado, ele viu 2 aviões da Segunda Guerra, chegando inclusive a ver o piloto de um deles. Quando ele saiu da nuvem, simplesmente os aviões desapareceram. Uma outra possível explicação é a presença de Atlântida. Isso mesmo, você ouviu direito. Atlântida, tá? Então, desde 1968 até os dias de hoje, têm sido feitas descobertas submarinas na região, especialmente perto da região de Bimini, do que parecem ter sido maciças construções de pedras no fundo atual do oceano. E são imensos blocos de pedra colocados lado a lado que formam estradas, plataformas, portos ou então até muralhas. Eles se assemelham aos trabalhos pré-incaicos em pedras lá no Peru, aos pilares de Stonehenge ou as muralhas de Minoan lá na Grécia, tá? A idade dessas pedras ainda é incerta, se bem que algumas raízes fossilizadas cresceram por cima das pedras e os estudiosos dataram cerca de 12 mil anos a idade delas, tá? A mais famosa de todas as descobertas foi a Estrada de Bimini, ou então a muralha, que foi descoberta em 1968 pelo Dr. Manson Valentine, junto com os mergulhadores Jack Mayo, Harold Kleinman e Robert Evengold. Então, eles encontraram uma espécie de estrada que tinha um extenso pavimento de pedras, chatas retangulares, poligonais, de vários tamanhos e espessuras, segundo eles, que eram obviamente talhadas pelas mãos humanas e que estavam cuidadosamente alinhadas para formarem um arranjo bem artesanal, né? Essas pedras, elas estavam submersas há muito, muito tempo,
porque as suas formas já estavam arredondadas, tá? E davam a aparência até dos blocos, né, segundo os estudiosos, de um pão, de um travesseiro ou algo semelhante, tá? Mas é preciso frisar que não existem linhas retas exatamente nesse tipo de formação e ainda mais naquela região, tá? Essa estrada de Bimini, ela foi indicada pelo médium Edgar Cayce, que apesar de ele ter sido muito contestado, ele afirmava que a questão ali era a presença de Atlântida. Para ele, a Atlântida ficava exatamente nessa região e por ela ter sofrido um cataclisma energético, já que era uma civilização muito adiantada, então a região ficou com uma anomalia que acabava causando o desaparecimento das embarcações e dos aviões da região. Uma outra teoria é de que o lugar, na realidade, não era Atlântida, mas era um posto avançado de Atlântida. E que este lugar foi também afetado pelo cataclisma de Atlântida e, na realidade, passou a ser um lugar amaldiçoado, já que os atlantes detinham grandes conhecimentos espirituais e que despertaram seres e forças que até hoje são incontroláveis. E que essas forças tragam os navios e os aviões e as pessoas e todos que desapareceram lá no Triângulo das Bermudas. E você? O que você acha ser divino? O que acontece lá no Triângulo das Bermudas? Então eu quero ouvir aí a sua opinião, certo? Então vai lá, deixa o seu comentário, entra no nosso grupo do WhatsApp para debater a esse respeito e vamos conhecer o seu ponto de vista. Então eu vou indo, espero que vocês tenham gostado e vou deixando um mega ultra blaster beijo para vocês e a gente se vê.